O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição de meio de semana para falar sobre essa rodada europeia. Começaram os mata-matas das competições europeias, Champions League, Europa League, começaram a definir os seus classificados nas oitavas de final e nos 16avos de final, e nós vamos comentar aqui ao longo dos próximos minutos como foi a participação alemã ao longo dessa semana, a participação dos representantes da Bundesliga, no meio de semana que já foi bem caótico para essas competições europeias. Nós tivemos, por exemplo, Leipzig e Liverpool sendo disputado em Bucareste, jogo com mando do Leipzig. Molde e Hoffenheim, uma equipe norueguesa contra uma equipe alemã, sendo disputado em Villarreal. E as aberrações provocadas por toda essa situação de pandemia que estamos vivendo não param por aí. Também tivemos Arsenal contra Benfica sendo jogado em Roma, tudo por conta das restrições de circulação de pessoas que estão em vigor em diferentes países da Europa. E bem, para me ajudar a comentar um pouco sobre esse caos fora dos gramados e sobre também o que aconteceu dentro de campo, eu recebo aqui mais um integrante do Chucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Olá, Guilherme. Olá, ouvintes do Chucrute FC. Comigo tudo bem, sim. Estou muito contente com a vitória do Borussia Dortmund em Sevilha, né? Nessa rodada de Champions League, na primeira partida das oitavas de final. Eu fiquei muito feliz porque, de fato, eu já fui ao estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilha, então ver o Dortmund jogando lá e ainda conseguindo vencer, conseguindo surpreender, né, todos nós que torcemos para o Borussia Dortmund, foi muito legal. O jogo de imagens, boas partes do estádio onde eu passei, e foi muito nostálgico para mim, ainda mais vendo que o time jogou bem, né, conseguiu vencer. Leipzig não conseguiu se impor muito diante do Liverpool, e os outros dois times que jogaram a UEFA Europa League também não possuíram resultados positivos. Uma semana que foi fraca, né, digamos, para o futebol alemão no cenário europeu. Pois é, só o Borussia Dortmund venceu nos 4 jogos, Leipzig e Bayer Leverkusen perderam, Hoffenheim empatou nesse meio de semana. E legal, Jonathan, você com essas memórias do Ramon Sánchez Pizjuán, tem cara de ser um estádio muito legal, muito bonito, deve ter sido uma experiência bem legal ter visitado ele. Mas bem, vamos falar aí de competições europeias. Antes disso, agradeço a todos que acompanham o Chucrute FC, especialmente os nossos padrinhos. Se você está conhecendo o Chucrute FC agora, a gente disponibiliza os nossos episódios nos principais agregadores de podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, enfim, não importa qual agregador você usa, você vai encontrar lá o Chucrute FC. Nós também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube, caso fique mais fácil para você. Aproveita até a informação para já convidar todos que eventualmente vejam o Chucrute no YouTube, se inscrevam no nosso canal, ajudem o Chucrute FC a crescer ainda mais. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, também do Fußball BR, outros 2 canais de informação muito, muito bons sobre futebol alemão, sobre tudo o que acontece na Bundesliga. E vamos agora sim, então, começar a falar sobre o que aconteceu neste meio de semana, começando pelo único time alemão que venceu nas competições europeias entre terça-feira e quinta-feira, o Borussia Dortmund. Uma das grandes atuações do Borussia Dortmund na temporada, uma vitória por 3-2 contra o Sevilha. O Dortmund até começou perdendo, o Sevilha abriu 1-0, mas ainda no primeiro tempo virou para 3-1 e só ali na parte final do jogo a equipe da casa conseguiu diminuir o placar.
E Jonathan, Haaland, uma atuação brilhante, talvez a principal atuação individual nesse meio de semana de Champions League, ao lado do Mbappé. Haaland, jogador com mais gols marcados em seus 13 primeiros jogos de UEFA Champions League. Haaland já marcou 18 e o segundo na lista é o Simone Inzaghi com 12. Impressionante o que faz o atacante norueguês. Teve uma atuação fantástica no primeiro tempo contra o Sevilla, marcando 2 gols, dando uma assistência. Foi o grande nome dessa partida contra o Sevilla, não é mesmo? Com certeza, o Haaland fez um grande jogo. Eu penso que o gol do Mo da Rua deu ali uma sobrevida ao Dortmund, que logo no comecinho, né, sofreu o gol do Sevilla, o gol do Suso, um gol que, mais uma vez, né, a defesa deu espaço para que o jogador do Sevilla finalizasse, o que o Vitor já tinha falado aqui no cast uma vez, que defendendo até mesmo o Marvin Hitz, né, que é aqueles chutes de fora da área, que a bola às vezes desvia, e foi assim que foi o gol do Suso, o primeiro gol do Sevilla aos 7 minutos, e já aos 19 minutos o Mo da Rua acerta uma flechada no ângulo, com um passe do Haaland, né, que foi o grande jogador na primeira etapa ali. O Dortmund teve uma sobrevida após esse gol, começou a atacar mais, chegar com mais de fato perigo e não ficar, não teve pressão do Sevilla. Eu não senti tanta pressão como a gente costuma ver o Dortmund não conseguindo criar na Bundesliga, às vezes porque o time está marcando em cima e tal. O Dortmund conseguia sair bem trocando passes em muitas fases do jogo, né? Não à toa armou ali os contra-ataques com o Haaland e fez o 3-1. Uma pena, Guilherme, porque quando foi para o intervalo com 3-1, eu já sabia que o time ia tirar o pé do acelerador, já sabia que ia ficar um pouco passivo e chamar o Sevilla para cima. E, de certa forma, foi isso que aconteceu. No segundo tempo, o Sevilla teve mais o controle do jogo, correu mais atrás do placar e conseguiu diminuir para um 3-2. Era um placar que eu acho que o 3-1 o Dortmund conseguiria fazer a manutenção dele se tivesse um pouco mais também de coragem, até mesmo para poder ampliar o resultado, porque quando estava 3-1, o Dortmund teve momentos de armar contra-ataques e de chegar lá com perigo ao gol do Bono, né, o goleiro do Sevilla, mas que não teve eficiência e tal, e eu senti o time tirar o pé do acelerador, ficar bem passivo. A substituição também que o Edin Terzic fez em colocar o Felix Pasla, que é no lugar do Rafael Guerreiro, acho que estava com 76 minutos, mas no momento em que o Sevilla pressionava, você colocar um jogador que não é tão bom assim tecnicamente, não é alto fisicamente, para um time que explorou, né, essa bola aérea, no momento do gol do Luuk de Jong, quem apaga ali e não presta atenção é o Emre Can, ele que tentou ainda correr, mas já era tarde, o Luuk de Jong diminuiu, mas colocou o Felix Passlack e depois o Brandt no lugar do Marco Reus, que era realmente necessário. O Reus fez uma boa partida, se entregou muito para o setor defensivo, voltou muito para marcar, tanto que no terceiro gol, eu acho, ele desarma, dá o passe, corre, e é ele lá na frente quem dá assistência para o gol do Haaland. Jogou muito o Marco Reus mesmo nessa partida, gostei da exibição dele. E também, já no fim lá, o Mo da Rua saiu, o Thomas Meunier entrou, e quase que o Thomas Meunier comete uma penalidade, né? Ia ser uma imbecilidade dele ali para variar, mas é uma equipe do Dortmund que surpreendeu. Acredito que nenhum torcedor, nem o mais otimista, esperava ver o Dortmund chegar em Sevilha, fazer 3 gols fora de casa, com uma atuação brilhante do Haaland, mas ainda a gente vê claramente as deficiências que esse time tem, por mais que tenha sido um resultado positivo, a zaga também tenha conseguido ser sólida até certo ponto. Pois é, você até lembrou bem como o Borussia Dortmund vem tendo dificuldades para sair da defesa quando é pressionado, né? Em jogos da Bundesliga a gente vem notando isso. O Sevilla até tentou aplicar essa mesma estratégia, mas o Dortmund saiu bem. O segundo gol é um bom exemplo disso. O Haaland vem buscar a bola ali na região do meio-campo e encontram o Haaland, né? Encontram essa saída, o Haaland só gira o corpo e vai em disparada até o gol do Bono, uma linda construção também do atacante norueguês. Haaland, que eu achei muito curioso como o primeiro gol do Borussia Dortmund foi parecido com o primeiro gol do Borussia Dortmund contra o Leipzig, logo no início do ano, se eu não me engano. Uma cobrança de lateral do Borussia Dortmund ali na região do meio-campo, Haaland recebe a bola, protege,
briga para não perder a posse e aí carrega ela preparando uma boa parte do lance do gol. Os 2 gols, se você puder olhar no YouTube ou em algum outro lugar depois aqui do podcast, os 2 gols têm essa semelhança muito grande e que mostram como o Haaland vai além de um finalizador. Ele também consegue proteger muito bem a bola no pivô, consegue construir alguns bons lances. É um atacante que vem mostrando enormes qualidades também fora da grande área. E foi uma vitória, Jonathan, com características um pouco usuais, né, para essa equipe do Borussia Dortmund. Esse foi o jogo com menos posse de bola do Borussia Dortmund na temporada, apenas 38%. E eu acho que até essas condições de jogo favoreceram, de certa forma, o Borussia Dortmund. O Dortmund é um time que gosta de jogar em transição, que gosta de jogar em contra-ataque, aproveitando a velocidade do próprio Haaland e também do Jadon Sancho, que para mim também teve uma atuação muito boa contra o Sevilla. O que ele conseguiu de drible ali na ponta esquerda foi uma enormidade. E é esse o estilo de jogo que casa muito bem com as características dos jogadores do Borussia Dortmund. É bem capaz que no sábado, contra o Schalke 04, em um dos grandes clássicos da Alemanha, o Borussia Dortmund encontre uma realidade totalmente diferente, encontre um Schalke bem recuado, que negue espaços, que fique ali sentado dentro da própria grande área. E aí vamos ver como o Borussia Dortmund, como a equipe do Edin Terzic, consegue solucionar esses problemas. Contra o Sevilla, a equipe foi muito bem nesse jogo de transições, nesse jogo de contra-ataques. E foi bem mesmo sem Delaney, né? Sem Axel Witsel lesionado, Delaney que ficou em Dortmund devido ao nascimento do primeiro filho. Quem fez o meio-campo foi o Modahu, o Jude Bellingham, o Emre Can, né? Foi um meio-campo que eu gostei. Gostei da forma como o Can defendeu, né? Como sempre, com muita vontade, com muita garra, um jogador gladiador. O Bellingham também parece amadurecer cada vez um pouco mais. Ele é um jogador jovem ainda, tem muita expectativa em cima dele e às vezes ele não consegue mesmo entregar bons resultados, mas é um jogador que a gente está vendo aí ele sendo formado e que já mostra para a idade dele uma maturidade que é acima da média para a idade dele. O Modahu também, eu fiquei muito feliz por ele ter feito o gol e por ele ter tido uma boa atuação, porque é um jogador que a gente viu chegar lá atrás do Borussia Mönchengladbach e até hoje nunca se encaixou totalmente nesse time, tem já teve suas fases dentro do Borussia Dortmund. Hoje em dia, acredito que ele está vivendo uma fase um pouco mais regular, de jogar um pouco mais, de também se sentir um pouco mais à vontade, que espero que esse gol também possa, como ele mesmo falou na entrevista, possa dar mais coragem, mais ânimo para o jogo do Clássico e também para o próximo jogo contra o Sevilla na volta, né? O Clássico contra o Schalke e o jogo da volta contra o Sevilla. Vou fazer uma pergunta para você, Guilherme. Quem você achou o principal jogador do Dortmund no setor defensivo nessa partida? Manuel Akanji, Mats Hummels? Cara, eu ia destacar o próprio Daru. Ele contribuiu, claro, com o golaço que ele marcou, gol de empate, mas ali no meio-campo, também defensivamente, ele ajudou muito, sempre dando muito combate, sempre incomodando bastante os jogadores do Sevilla. Também achei isso, ele junto com o Emre Can fizeram uma dupla ali nesse sentido de defender muito boa. O Akanji, em certo momento do primeiro tempo, até sentiu, eu pensei que o Dortmund ia ter que fazer uma substituição ali às pressas e quem entraria seria o Thomas Meunier, né? Porque é aquele problema, você olha para o banco do Borussia Dortmund nesse jogo e você vê a escassez que tem defensiva, né? Do setor defensivo para suprir ali uma deficiência de um jogador que se lesione. Entraria Thomas Meunier, Lucas Piszczek não viajou, acho que não estava apto para a partida, então você vê também como o Dortmund carece de peças, né? E em momentos chaves como esse, um jogo decisivo de Champions League, pode ser que algo que aconteça dentro do campo, assim, uma lesão, possa botar todo o planejamento em risco. Eu destaquei o Daru, mas os zagueiros do Borussia Dortmund foram bem. O El Nesiri teve pouquíssima chance, se é que teve algum ao longo da partida. E coletivamente o Borussia Dortmund foi bem defensivamente. É claro, a equipe tem problemas na bola parada defensiva, sofreu o segundo gol assim. Os goleiros também não me passam confiança, eu comentei isso no último podcast. Hitz e Bürk
poderiam fazer mais defesas, poderiam evitar alguns gols que o Borussia Dortmund sofreu ao longo dessa temporada. Mas, olha, enquanto o Borussia Dortmund está ali se defendendo em organização defensiva, com todo mundo atrás da linha da bola, eu não vejo um Borussia Dortmund com muitos problemas. É uma equipe, de certa forma, segura quando se posiciona assim em campo. E eu acho que essa partida contra o Sevilla mostrou um pouco isso. O primeiro gol saiu de uma bola desviada pelo Mats Hummels, também é um pouco por infelicidade, dá para colocar um pouco na conta do azar. Teve o gol em bola parada, o segundo gol do Sevilla, mas de resto o Marvin Hitz pouco precisou trabalhar. O Sevilla no final do jogo até conseguiu uma abafa, mas muito na base de chuveirinho na grande área, tentando colocar a bola na frente do gol de alguma forma, de qualquer jeito, com cruzamentos do Navas a partir da direita, principalmente, mas em geral foi uma atuação segura, na minha opinião, da defesa do Borussia Dortmund, que sim, tem esses problemas em bola parada, os goleiros não são confiáveis, mas de uma forma geral, eu acho que é um time que se porta bem na defesa. E o Burke tem que agradecer o santo dele lá, porque teve uma bola que bateu na trave, né? Uma falta muito bem cobrada lá. É o Hitz, né? Tem que agradecer ao santo dele lá, porque aquela bola, não sei como não entrou. Bateu na trave, na mão dele, pegou um efeito para trás. Tinha tudo para bater na trave, bater nele e entrar, né? É aquela questão que até o narrador, o comentarista falou, que é o pão da manteiga, a manteiga cair para cima dessa vez. Sim, verdade. Num dia ruim do Hitz, a bola certamente bateria no braço, nas costas e entraria no gol. É verdade, também penso dessa forma. Pois é, e o time alemão que não pôde contar com a sorte e que contou sim com erros individuais da sua própria defesa foi a equipe do Leipzig. Na terça-feira, o RB Leipzig recebeu o Liverpool, de certa forma. O jogo, na verdade, foi em Bucareste, mas o mando era da equipe da Alemanha e perdeu para a equipe do Liverpool por 2-0. Um resultado talvez um pouco cruel, não é, Jonathan? Porque, pelo menos para mim, foi uma partida bem equilibrada. O Liverpool talvez um pouco melhor, considerando os 90 minutos. Mas olha, a vitória poderia ter ido para qualquer lado. Os dois times tiveram um número de chances parecido e o que acabou fazendo a diferença foram os erros individuais. Primeiro do Sabitzer, que errou um passe no próprio campo de defesa, deixando o Salah na cara do gol. E depois o Mukiele, que numa disputa de bola contra o Mané acabou caindo no chão também no campo de defesa e o atacante senegalês encontrou caminho aberto para fazer o gol. Então é uma eliminatória que já fica muito complicada para a equipe do Julian Nagelsmann e os erros individuais, mais uma vez, fazendo o Leipzig pagar caro. E logo no comecinho do jogo teve uma cabeçada, né, do Angelino na trave, que poderia mudar Olmo, né? Cruzamento do Angelinho e cabeçada do Olmo. Poderia ter mudado bastante aí o cenário dessa partida. O Dani Olmo jogou bem, eu gostei da performance dele, mas eu também não gostei muito, Guilherme. Não sei se você deu uma reparada na forma como o Nagelsmann entra para essa partida no esquema mesmo. Eu acho que para jogar contra o Liverpool, com uma zaga até que ainda não está muito acostumada, né? O Kabak acabou de chegar lá, e Schalke, o Henderson jogando de zagueiro, mas eu acredito que tinha que ter um atacante ali na frente, o próprio Sorloth, o Poulsen, que num jogo contra uma zaga assim, você apostar mais num homem de referência, né? Mas entrou com o Olmo e Nkunku ali na frente. O Leipzig, que no segundo tempo, para mim, até jogou melhor, que é o segundo tempo onde a equipe sofre os 2 gols, né? O primeiro é essa infelicidade que você falou do Sabitzer, que ele dá o passe e ele mesmo já lamenta na hora com a mão na cabeça, vendo a besteira que ele fez. Sim. Aí o Salah de frente pro Gulaxi faz o gol. E depois o Mukiele também muito infeliz na hora de tentar tirar a bola, deixou ela quicar, o Mané chegou à frente. Liverpool soube aproveitar as chances que teve na segunda fase, né, do jogo, na segunda etapa, porque foram só 2 finalizações e 2 gols, o placar de 2-0 no jogo. O que eu acho agora muito difícil para o Julian Nagelsmann, para o RB Leipzig virar o Liverpool de Jürgen Klopp, seja lá onde for o jogo, devido às restrições do Covid, mas acredito que foi um placar que selou bastante aí pro Liverpool, né? Com a equipe que tem, já com a maturidade da equipe, eu acho que o Leipzig vai acabar ficando para trás.
por mais que tenha feito uma partida que a gente viu que foi igual para igual, né? Teve suas chances. Poderia ser um 2-2, poderia ser um 1-1, mas não, foi um 2-0 para o Liverpool e acredito que fica difícil para o Leipzig reverter esse placar. É bem complicado mesmo. E é um jogo que chamava muito atenção, até por conta do DNA das duas equipes, né? Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, talvez o maior responsável por espalhar no mundo do futebol a ideia do tal gegenpressing, dessa atitude de marcar o adversário na saída de bola a todo instante praticamente, contra a equipe do Leipzig, que adotou esse estilo de jogo para o seu DNA e que espalhou isso por todas as suas franquias, né? Salzburg, Bragantino, Leipzig são equipes que gostam de ter uma filosofia parecida, e essa filosofia é muito baseada também no tal gegenpressing, nessa atitude de marcar o adversário na saída de bola com muita intensidade. E num jogo de duas equipes que gostam de ter a bola no chão, que gostam de trocar passes desde a defesa até o ataque, e que também gostam muito, como eu falei, de pressionar o adversário a todo instante, o risco é enorme a todo momento. Qualquer passe milimetricamente errado, qualquer toque na bola que não seja feito com 100% de segurança, pode gerar uma ocasião de gol para o adversário. Você pode perder a bola na frente da sua grande área e em questão de 2 segundos o outro time vai estar lá fazendo um gol. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O Leipzig poderia ter aproveitado algumas reposições de bola ruins que o Alisson teve na partida. Algumas vezes ele tentava dar o passe ali para a região da intermediária, acabava caindo nos pés de algum jogador do Leipzig, e o Leipzig não conseguiu transformar isso em grande chance de gol, não conseguiu balançar a rede do Liverpool nesse tipo de jogada. Os erros do Leipzig foram mais graves, os erros foram no próprio campo de defesa, o Liverpool estava ali a poucos metros do Gulaxi, e os atacantes do Liverpool foram letais nessas chances. Mas não adiantaria nada se o Leipzig cometesse esses erros se o Liverpool não estivesse pronto, se não estivesse atento para aproveitar essas chances. Mané e Salah mostraram-se sim muito atentos, apesar de na maior parte do jogo eles não conseguirem brilhar, eles não conseguirem oferecer muito perigo ao Gulaxi, eles mostraram muita atenção para que nesse mínimo erro do Leipzig eles pudessem aproveitar e pudessem até de certa forma forçar esses erros, não é, do Leipzig para marcar os seus gols. É verdade, Guilherme. E eu até notei, em boa parte do jogo, que o Mukiele, o Klosterman, a defesa de fato do Leipzig ficou muito exposta com as bolas que o Thiago Alcântara e o Kurt Jones tentavam acionar rapidamente, tanto para o Mané à esquerda e para o Salah lá à direita. E percebia que muitas vezes o Liverpool, quando ia ao ataque, o Leipzig, por mais que descesse o bloco, né, para se defender, as laterais mesmo, os extremos do campo ficassem um pouco expostas, porque é ali que o Liverpool criou alguns lances de ataque e tudo mais, por mais que não tenha feito os gols nesses momentos do jogo. E agora a situação do Leipzig fica bem complicada, porque vai jogar de visitante lá em Anfield e precisa reverter essa desvantagem de 2 gols. E um outro detalhe também sobre o Leipzig é que a gente fala sobre os erros individuais cometidos por Mukiele e por Sabitzer, mas é impressionante como esses erros grosseiros individuais estão sendo presentes em jogos grandes do Leipzig nos últimos meses. Na semifinal da última Champions League contra o PSG, foi uma sucessão incrível de erros individuais, alguns deles cometidos pelo Gulaxi, e que levaram a gols do PSG naquela oportunidade. Se eu não me engano, 2 ou até mesmo os 3 gols do PSG naquela partida foram gerados diretamente a partir de um erro na saída de jogo do Leipzig, por um passe errado ou por um desarme ali próximo da área defendida pelo Gulaxi. E até nessa edição da Champions League, contra o mesmo PSG, foi o Pamecano quem cometeu um erro logo no início do jogo, foi recuar a bola, recuou errado, e aí o PSG aproveitou para abrir o placar naquela partida. O Leipzig ainda conseguiu a virada. De qualquer forma, é um tipo de erro que tem sido muito recorrente para essa equipe do Leipzig em jogos grandes. Erros grosseiros individuais, erros de passe ali na saída do jogo estão constantemente ferindo a equipe do Leipzig. E se uma equipe
quer avançar para uma fase decisiva de Champions League, se quer ganhar o título da Champions League, você não pode cometer esses erros e esperar que vai ficar tudo impune. Exatamente, né? Time grande, né? Que quer ser grande, no caso, o time do RB Leipzig, que tá fazendo um caminho aí que a gente já acha muito bom, né? Por tudo que tem feito nos últimos anos, mas tá faltando ainda alguma coisa e eu acredito que nessa temporada eles não vão conseguir, por exemplo, ter um reflexo, algo parecido do que foi a última temporada, que chegaram às semis da Champions. Eu acho que nessa temporada o Leipzig tem que focar mesmo na Bundesliga, porque eu vejo como o time que vai tentar ser a pedra do sapato do Bayern de Munique na Bundesliga. Agora na UEFA Champions League, com esse resultado aí, pode até ser que vire o Liverpool, aconteça alguma coisa realmente místico, né, de Champions, mas é muito difícil para os touros vermelhos. Pois é. E pro Leipzig também tem a Copa da Alemanha, por que não, né? Já que o Bayern de Munique saiu, abriu o caminho para todo mundo, Leipzig também tem boas oportunidades nessa competição de mata-mata. E também, por que não, na Bundesliga, né? Já que o Bayern tropeçou contra o Arminia Bielefeld na última rodada, tem o Eintracht Frankfurt pela frente, tem aí o risco, né, de perder mais pontos, e o Leipzig pode se ver de novo na briga pelo título alemão. Bom, vamos passar agora, Jonathan, para as duas partidas da UEFA Europa League que aconteceram nessa quinta-feira. Estamos gravando essa edição do Chucrute também na quinta-feira, um pouco depois dos duelos que envolveram Bayer Leverkusen e Hoffenheim. Primeiro falar um pouquinho sobre o Bayer Leverkusen. Na verdade, os dois jogos, né, foram malucos. Se você somar os dois placares, ao todo essas duas partidas tiveram 13 gols. Inacreditável os placares bailarinos envolvendo Bayer Leverkusen e Hoffenheim. No caso do Leverkusen, a equipe do Peter Bosz visitou o Young Boys da Suíça. O primeiro tempo foi um desastre. 3-0 para o Young Boys. E quando parecia que a eliminatória ia por água abaixo, o Bayer Leverkusen foi lá e reagiu de uma maneira incrível, empatou em 3-3. Só que no finalzinho do jogo, o Young Boys ainda conseguiu o gol da vitória. Maluco esse resultado, hein, Jonathan? Maluco, mas o que é engraçado mesmo é a fase do Bayer Leverkusen, né? O clube perde aí a Copa da Alemanha para o Rot-Weiss Essen, empata com o Mainz, que é um forte concorrente à Zweite Liga, a ser rebaixado. O que está querendo essa equipe aí do Peter Bosz, né? Com tantos jogadores bons aí, com um time que vinha jogando um futebol bom há pouco tempo, de uma hora para outra não está conseguindo ser tão eficiente assim, demonstrar tanta confiança. Na Bundesliga já caiu bastante, já é o quinto colocado, há pouco era o terceiro aí e tudo mais. É um resultado que, assim, tava 3-0, né? Conseguiram empatar em 3-3, no fim terminou 4-3 pro Young Boys. Não fica tão ruim por ter feito 3 gols fora de casa. Mas é pro Leverkusen abrir o olho que o Young Boys já mandou o recado que pode sim eliminar eles da UEFA Europa League. E eu não duvidaria, né? Mas é ver o que o Peter Bosz pode fazer nessa equipe para melhorar. Eu acho que é uma equipe com bons talentos, né? O Florian Wirtz, o Leon Bailey, Patrick Schick, que fez 2 gols hoje, o Gray, que acabou de chegar, né? Que jogava no futebol inglês, na Premier League. Sim. No Leicester, e o próprio Amir, Dermy Bay. Então tem bons jogadores, tem um bom time, e com certeza se você comparar com uma folha salarial de BSC e Young Boys é mais alto, com o Rot-Weiss Essen é mais alto, não tem por que os resultados não estarem aparecendo. Uma equipe tão boa. Eu não sei porque o Lucas Radetz que não agarrou hoje, o Radek, goleiro do Leverkusen, você sabe dizer, Guilherme? Pois é, o Peter Bosz decidiu rodar o elenco, né? Foram 7 mudanças em relação à escalação titular do jogo contra o Mainz. O Radek foi um dos jogadores poupados e eu acho que foi isso. Isso ajuda a explicar muito o primeiro tempo, principalmente, da equipe do Bayer Leverkusen, em que a equipe tomou 3 gols, foi para o intervalo perdendo por 3-0. É uma equipe que vem sofrendo um pouco com esse elenco curto, na minha opinião. Algumas contratações nessa janela de transferências de inverno
aconteceram exatamente por conta disso, porque são muitas contusões, as opções de ataque também não eram muito fartas para o Peter Bosz, e esse elenco curto acabou cobrando seu preço. O Peter Bosz, inclusive, começou a partida num 4-3-3, só que o meio-campo dele não tinha muita marcação, tinha Demirbay, Amiri e Wirtz. E aí acabou sofrendo os 3 gols, acho que muito em função disso. O Peter Bosz também decidiu preservar o seu principal zagueiro, um dos seus principais jogadores, talvez, o Edmond Tapsoba. Só que aí precisou colocar o zagueiro durante o intervalo no jogo para tentar estancar essa sangria. De certa forma até conseguiu, só sofreu um gol no segundo tempo, ali no finalzinho. Na segunda etapa, o Bayer Leverkusen mudou para um esquema com 3 zagueiros, né, com a entrada do Tapsoba. Mas em resumo, acho que é isso. O Peter Bosz, quando viu que a classificação poderia estar indo por água abaixo, precisou colocar o seu principal zagueiro, precisou mudar um pouco as coisas na escalação. O Diaby entrou também e marcou um gol. O Patrick Schick foi quem iniciou a reação marcando 2 vezes. Mas o Bayer Leverkusen de fato fica numa sequência complicada nessa temporada, né? Já é uma sequência grande de resultados negativos. Como você falou, foi eliminado na DFB Pokal, na Copa da Alemanha. Na Bundesliga está caindo ao longo das últimas rodadas. E eu acho que muito disso é em razão do elenco um pouco curto à disposição do Peter Bosz. Quando ele decidiu rodar o elenco e preservar 7 jogadores, isso comparando com a escalação inicial do último jogo pela Bundesliga, o resultado não foi nada bom. Agora, algumas curiosidades sobre o Young Boys. Young Boys é líder muito isolado na Suíça, está muito à frente do segundo colocado. E o treinador, o Gerardo Zeoane, é um dos cotados para assumir o posto de treinador do Borussia Mönchengladbach. Ao longo dos últimos dias aí foi confirmada a saída do Marco Rose da equipe do Gladbach ao fim dessa temporada. E um dos especulados para assumir esse posto é o treinador do Young Boys, o Gerardo Zeoane. O outro jogo que a gente teve envolvendo um integrante da Bundesliga nessa quinta-feira pela Europa League foi Molde e Hoffenheim. E aí um outro jogo maluco. A partida estava tranquila para o Hoffenheim, vencendo por 3-1, só que aí teve um gol anulado pelo VAR, um pênalti perdido pelo Dabur. O Molde aproveitou essas chances desperdiçadas pelo Hoffenheim, cresceu no jogo e acabou empatando em 3-3. A equipe norueguesa acabou se salvando na segunda etapa. E de qualquer forma, Jonathan, o Munas Dabur, que já tinha dado muito trabalho para o Borussia Dortmund no final de semana, também teve uma grande atuação agora contra o Molde, marcou 2 gols. Só que por outro lado foi ele quem desperdiçou o pênalti que poderia deixar o placar 4-1, e aí se fica 4-1, seria extremamente improvável ver essa reação do Molde. O Molde, que é o ex-clube do Erling Haaland, é um dos primeiros clubes do Haaland lá na Noruega. E deu trabalho aí pro Hoffenheim, né, que fez um 3-1. O Dabur realmente um grande jogador de Israel, já tem um tempo que eu tenho falado sobre ele, e tem sido o goleador, né, junto com o Kramari, que anda um pouco sumido também, acho que está lesionado, se eu não me engano. Sim. E então o Dabur chama muito isso para ele, ser o homem-gol ali. O Baumgartner também, né, o meio-campo ali que consegue municiar tanto o Dabur quanto o Bebu ali. O time do Hoffenheim acabou deslizando e sofreu um empate, mas eu vejo como o forte favorito para no jogo da volta conseguir eliminar o Molde da Noruega e avançar na competição. Essa competição, inclusive, que acredito que o Hoffenheim tem que depositar suas fichas, né? O Sebastian Hoeneß, porque na Bundesliga já não tem pontos, não acredito que tenha pontos suficientes para brigar por grandes coisas, né? Por competições europeias, no máximo a UEFA Europa League, e isso se engatar uma boa sequência de resultados aí, de vitórias, porque está em 12º e não acredito que vá conseguir isso, né, de se classificar para alguma competição europeia. E na Pokal não está vivo, né, não está mais vivo o Hoffenheim, e acredito que tem que depositar todas as esperanças na UEFA Europa League aí, o treinador Sebastian Hoeneß.
O campeonato norueguês ainda não começou na edição 2021. Em 2020, o Molde foi o segundo colocado, acabou ficando na segunda colocação. E vamos ver, né, como o Hoffenheim vai sair nessa partida de volta. Tem a vantagem de empatar por 0-0, 1-1, 2-2. Então a equipe do Sebastian Hoeneß tem alguns placares ao seu favor. E uma outra curiosidade sobre o Munas Dabur é que ele vem brilhando na Europa League já há algum tempo. Ele estreou nessa competição em setembro de 2011 e desde então somente Aritz Aduriz, grande ícone do Athletic Bilbao, marcou mais gols. O Aduriz marcou 26 e o Dabur marcou 23. Grande marca do atacante israelense que agora defende as cores do Hoffenheim. E depois de analisarmos essa participação alemã na Champions League e na Europa League, com uma vitória, um empate e 2 derrotas, encerramos aqui essa edição de meio de semana do Chucrute FC, agradecendo a você, Jonathan, pelos comentários, pelas análises, e agradecendo, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!